Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui do Quero Ficar Rico. E nesse vídeo, que eu considero um dos mais legais que eu já fiz aqui no YouTube, eu vou trazer um levantamento que eu mesmo fiz com dados históricos da B3, da Bolsa Brasileira, sobre IPOs no Brasil. Eu me debrucei na planilha dos IPOs desde 2005, eu fui até 2008, porque também é um trabalho bem maçante. Daqui a pouco eu explico um pouquinho mais sobre a metodologia que eu utilizei para chegar aos resultados dele. Mas eu tenho certeza que o resultado vai valer muito a pena e vai te mostrar em números, muito mais do que em opiniões, em números, se vale a pena ou não investir em IPO, em empresas que estão abrindo o seu capital na bolsa. Então já desde agora eu queria que você deixasse aqui nos comentários, você já participou de algum IPO? Sim ou não? Deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Para falar sobre IPO, primeiro eu tenho que fazer uma explicação bem rápida do que é. IPO é uma sigla em inglês, que significa a Initial Public Offering, que é oferta pública inicial. No final das contas, termina sendo uma das operações mais importantes da Bolsa de Valores, pelo menos do ponto de vista das empresas, que é quando a empresa faz a abertura de capital na Bolsa de Valores, que ela vende uma parte, era uma empresa até então de capital fechado, e vende uma parte de suas ações na Bolsa de Valores para um mercado, que pode ser comprado por qualquer pessoa, inclusive você e por mim. E nesse momento, se a empresa obviamente estiver vendendo as ações ordinárias dela, né, você se torna sócio da empresa ou acionista da empresa, dependendo do tipo de ação que ela estiver vendendo. Mas mais importante, esse é um momento muito especial para a empresa, porque nessa primeira etapa que ela faz uma captação dos recursos, em que o dinheiro vai para a conta da empresa, vai para a empresa, vai para os seus sócios, uma parte vai ali para o bolso dos sócios, outra parte pode ir, a parte maior, na verdade, no final das contas, pode ir para o caixa da empresa, para que a empresa possa ou pagar dívidas, ou tocar novos projetos, ou crescer, ou colocar em prática tudo que ela tem planejado com esse baita dinheiro que vai entrar. Eu estou ressaltando isso porque isso talvez seja um dos pontos que vai embasar toda a teoria ao longo desse vídeo aqui, toda a minha hipótese e, obviamente, a minha conclusão ao final desse vídeo, tá? Que essa operação é uma das mais importantes, que é onde o dinheiro vai entrar na conta da empresa. Depois do IPO, a negociação das ações fica no mercado secundário, ou seja, é uma pessoa vendendo para outra. Aquela venda, o preço, subiu o preço, baixou o preço, não influencia tanto na empresa. Ela não está mais ganhando dinheiro diretamente com a compra e venda das ações num segundo momento, a partir do momento que ela está no mercado secundário. Por isso que é tão importante para a empresa que o IPO seja uma operação muito bem sucedida, que ela seja avaliada pelo melhor preço possível, para que ela consiga colocar a maior quantidade possível de dinheiro no bolso, tá? Então, entendido agora o que é uma IPO e qual a motivação da empresa ao fazer um IPO, não é ser legal, não é simplesmente querer dividir o lucro dela com outras pessoas, não. Ela está precisando de alguma grana pesada para crescer, expandir ou pagar dívidas, e obviamente isso aí vai ajudar ela no crescimento também, mas ela está precisando disso. Tanto é que muitas vezes acontece de extraordinárias empresas não abrirem seu capital, assim como acontece de empresas que estão indo muito bem na bolsa, optam por fechar o seu capital, que é uma oferta de fechamento de capital, enfim, mas eu não vou explicar isso nesse vídeo. Mas o que você precisa entender é que no IPO é onde a empresa levanta grana, é onde a empresa bota dinheiro no bolso. E a minha hipótese, que eu tinha levantado antes de fazer a pesquisa, que eu vou trazer os resultados para vocês, é que não vale a pena investir em IPO porque você vai pagar caro. O preço que você vai pagar no IPO vai ser caro. Rafael, mas como assim? Como pagar caro? Você fala sobre essa questão de preço e tal, você precisa que o mercado dê um tempo ao mercado para ele conseguir precificar aquele ativo. Não necessariamente o preço que sai lá no IPO vai ser o preço que ela vai levar pelos anos seguintes. Obviamente, em alguns momentos as empresas podem ter valorização, mas o que a gente vê, e eu vou mostrar para vocês em números, é que a maioria das empresas tem quedas pós-IPO, tá? Para trazer esses resultados aqui para vocês, eu fiz um levantamento. Na verdade, meu objetivo era fazer um levantamento maior e de 2005 a 2015, pegar os últimos 15 anos de Bolsa de Valores, de empresas que obviamente tenham feito IPO há pelo menos 5 anos, tá? Então seria desse intervalo de 2005 a 2015. Mas tem muito IPO, tinha muita oferta, deu um baita trabalho, porque teve empresa que fechou capital, teve empresa que quebrou, teve empresa que foi absorvida por outra empresa, empresas que mudaram de código, então tinha que fazer essa busca para lá e para cá. Então assim, deu um trabalhão e eu decidi fechar no número de 80. Eu cheguei a 80 IPOs consecutivos, tá? Não pulei, não fiz um negócio, escolhi intervalo, não. Peguei de 2005 a 2008, 80 empresas que tinham feito IPO.
E quais foram os resultados? Não vou gastar tempo mostrando todas as empresas, eu tenho tudo aqui, em algum momento eu posso até revelar isso, mas acho que isso é menos importante. O mais importante são os resultados e as conclusões que eu cheguei a partir desse levantamento, tá? A primeira questão é o seguinte, é que das 80 empresas que fizeram a IPO de 2005 a 2008, o que eu avaliei foi como elas se comportaram 3 anos após o IPO, como estava o preço dela 3 anos após o IPO. E o que eu percebi foi que das 80 empresas, apenas 20 empresas, ou seja, 25% delas, tinham tido retorno positivo após 3 anos. As outras 60 empresas, ou seja, as outras 75% das empresas avaliadas tinham tido retorno negativo. Pegando o retorno médio dessas empresas, 3 anos após o IPO delas, o retorno médio foi de menos 14,30%, ou seja, em média, uma empresa após o seu IPO, pelo menos nesse período que eu avaliei, desvalorizou 14,30%. O preço dela caiu em relação ao preço do IPO. Não é o preço de fechamento do primeiro dia, é o preço do IPO. É muito importante que é muito comum no primeiro dia aquela empresa dar um boom no preço. Obviamente tem umas que caem, mas várias têm um boom no preço, principalmente quando existe uma demanda muito grande. E daqui a pouco a gente chega para falar sobre isso, tá? E ainda tem uma pequena distorção aqui, que eu tô até distorção entre parênteses, tá? Entre aspas, porque é o seguinte, que quando a empresa tem uma valorização de mais de 100%, isso meio que, vamos dizer assim, dá uma melada nos percentuais, porque ela só pode cair, uma empresa se foi muito mal depois da IPO, ela só poderia cair até 100%, mas se tiver uma empresa que tiver mais do que dobrado de valor, por exemplo, peguei aqui o exemplo da Marisa, AMAR3, ela subiu 3 anos após sua IPO 174,40%. Então é aquela empresa que uma só termina levando 2 que foram mal, mas está tudo bem, porque isso faz parte da assimetria que existe no mercado de ações. Muitas vezes você nem precisa acertar mais do que errar, só precisa permanecer com seus acertos para que eles realmente se multipliquem. Uma empresa que se dobra, triplica, quintuplica seu valor, muitas vezes corrige várias outras que se desvalorizaram na sua carteira. E está tudo bem. Então, mesmo tendo algumas empresas que tiveram valorização acima de 100%, outro exemplo foi a PDG Realty, que é uma construtora que teve um começo avassalador de mais de 100% também, depois despencou. Outra que aparece como positiva, a MMX, a mineradora do Ike Batista, o cara conseguiu enganar mais tempo através de uma empresa de PowerPoint, também tinha uma valorização positiva e depois desandou também. Então até algumas que começaram bem, terminaram indo por um caminho muito ruim depois, tá? Mas o objetivo não era falar especificamente sobre isso, era falar sobre a IPO. Então o que a gente tem de fato até agora? 75% das empresas que fizeram a IPO nesse período tiveram rentabilidade negativa. E o retorno médio dessas empresas, 3 anos após o IPO, foi de menos 14,30%. E aí a gente chega aqui aos possíveis motivos para que isso aconteça, tá? O primeiro motivo é que os IPOs, via de regra, acontecem em momentos de muito otimismo no mercado, de mercados otimistas. Isso faz total sentido, porque muitas vezes as pessoas falam, Rafael, mas esses dados foram antes de 2008, antes da crise, tá lá. Você pegou assim de propósito? Não foi, porque eu fui começando em 2005, mas as empresas fazem muito IPO em anos fortes, 2006, 2007, até mesmo comecinho em 2008 estava rolando muito IPO, assim como também começou a rolar IPO no final de 2020 e tem rolado bastante agora no começo de 2021, porque faz sentido para quem vai abrir o seu capital na bolsa aproveitar um momento de mercado aquecido, porque eles querem as pessoas otimistas, topando pagar preços cada vez mais altos. Afinal, é o momento que a empresa vai captar seu grande dinheiro na bolsa. Então ela não quer ser vendida barata, muito menos por um preço justo. Ela quer ser vendida pelo preço mais alto que for possível. Então, um dos artifícios das empresas que estão fazendo IPO é aproveitar momentos de mercados em que o mercado está muito otimista. Geralmente, nesses momentos de muito otimismo no mercado, termina-se pagando um pouco mais caras. E quando os capitais são abertos nesse momento, se no momento posterior há uma correção, o preço dessas empresas também tende a cair. Então, o primeiro motivo para que você termine pagando caro na IPO é que os IPOs, via de regra, acontecem em períodos em que o mercado está muito otimista.
O segundo motivo pelo qual você provavelmente vai pagar caro quando entra no IPO é que os prospectos costumam ser muito otimistas. Prospectos são aqueles documentos que a empresa divulga ao mercado, obviamente apresentando, até porque a empresa não está no mercado, não tem os seus resultados divulgados como no padrão das empresas que já estão na Bolsa de Valores, não tem a auditoria no mesmo padrão das empresas que já estão listadas na Bolsa de Valores, os níveis de segurança e governança são diferentes, então ela apresenta aqueles números bonitos, com perspectivas para o futuro, e é óbvio, quando você vai fazer um prospecto, se você já tiver feito algum orçamento ou alguma estimativa, você sabe que existe uma estimativa realista, tem a otimista e tem a pessimista. Quando você quer se vender, você obviamente vai trazer os dados mais otimistas possível. É muito difícil você ver, eu nunca vi, por exemplo, uma empresa que está fazendo IPO e diz, os próximos 3 anos vão ser muito duros para a gente, é provável que as nossas vendas caiam, que nosso lucro reduza, não vai ver. Mas tem muita empresa que tem resultados ruins após o seu IPO, tá? Você não vai ver. Então os prospectos costumam ser muito otimistas, muito, não diria fantasiosos, mas assim, sempre pensando no melhor caso de cada uma das operações. E o que a gente vê é que muitas vezes depois de 2, 3 anos, quando há aquele choque de realidade, as coisas não são tão bons como estavam pintadas lá no prospecto e, obviamente, esse choque de realidade também vai dar um choque no preço da empresa. Então, às vezes é importante você dar tempo ao tempo, permitir que a empresa, de fato, atue no mercado, com aquele dinheiro no bolso, fazendo valer toda aquela captação que foi feita e colocando em prática para que os resultados aconteçam, para que você consiga ver na prática que aquela empresa está realmente entregando aquilo que ela tinha prospectado, aquilo que ela tinha prometido. Então, muitas vezes, os resultados das empresas após o IPO não são tão bons quanto aqueles que estavam prometidos lá no prospecto. E o terceiro motivo, aqui pode até causar um pouco de polêmica, é que existe um incentivo às instituições financeiras. Várias instituições financeiras, bancos, corretoras, as organizadoras, coordenadoras do IPO são financeiramente incentivadas a quê? A divulgar o IPO, a promover o IPO, a fazer a colocação desse IPO. Então eles contratam empresas, incentivam financeiramente empresas para que elas divulguem ao máximo a IPO, para que elas tenham a maior captação possível. Tanto é que você, enquanto cliente de uma corretora, já deve ter percebido que no momento da IPO você recebe e-mails sobre a IPO daquela empresa, relatórios falando maravilhas sobre a IPO, às vezes até o analista pode te ligar, mandar um e-mail, te chamar no chat, aparece um banner no site da corretora ou qualquer que seja a instituição financeira que você use para fazer suas operações, você vê que existe uma empolgação maior do mercado. Notícias, muitas notícias saindo sobre o IPO daquela empresa, muitas vezes com palavras bonitas sobre aquela empresa. Isso não é de graça, literalmente falando, tá? Um estudo, inclusive, feito pela consultoria Deloitte, em parceria com a B3, verificou que as empresas gastam quase 5% do dinheiro que elas recebem no IPO, do dinheiro captado no IPO é 4,9% em média para poder fazer essa operação. E obviamente existem custos relacionados à estruturação, a parte mais contábil, a parte de advogados e tal, mas a maior parte não é com isso. A maior parte desses custos são com comissões de colocação, coordenação, garantia de liquidação e incentivos. Então assim, você vê que como existe um gasto de dinheiro, investimento, pelo menos do ponto de vista da empresa, para que esse IPO seja divulgado, muita gente vai falar muito bem desse IPO por aí, porque em vários casos estão sendo comissionados. E aí você vê um claro conflito de interesse. Será que ele está oferecendo aquele IPO porque, de fato, é a melhor oportunidade para você? Ou será que ele está te oferecendo porque ele está sendo muito bem comissionado por captar clientes para participar desse IPO? Então sempre fica essa dúvida. Então quando você junta essas três teses de mercado otimista, prospectos otimistas e incentivos às instituições financeiras, a conclusão que a gente chega é que de fato existe todo um cenário para que você termine pagando caro no IPO, porque é isso que a empresa quer. Ela quer que você pague o mais caro possível. É esse momento que ela está captando dinheiro para ela. Então, em termos gerais, na minha opinião, não vale a pena investir em IPOs por todos os números que eu trouxe aqui para você. Resultados reais da própria Bolsa Brasileira, não é de Bolsa Americana, não é daquelas pesquisinhas e gráficos americanos do SP500, não, de livros americanos, não. Isso é real, eu fiz esse levantamento aqui mesmo na B3, na Bolsa Brasileira. Então, estatisticamente falando, não vale a pena você participar de IPOs, pelo menos em termos gerais. Se você, obviamente, tem seus estudos e tem lá a sua diligência para poder fazer a escolha, existem casos que terminam sendo sucesso.
E o cenário eu te mostrei por quê. Eu te mostrei, expliquei claramente que a maioria dos IPOs acontece em momentos que o mercado está super otimista, os prospectos são otimistas, e existem esses benditos incentivos às instituições financeiras. Tanto é que uma das premissas do método VSM, o Vestibular da Sociedade Milionária, o método que eu uso e ensino para os meus alunos para poder escolher boas empresas para se tornar sócio, uma das premissas é que a empresa tenha pelo menos 5 anos desde o IPO. O ideal é que sejam pelo menos 10 anos, porque assim, não só você tem uma base de estudos, um histórico dela dentro da bolsa, que muitas vezes a empresa é uma enquanto não está listada e depois quando entra no padrão de contabilidade, auditoria, fiscalização da bolsa, os resultados por algum motivo começam a desandar, ou até poucos anos depois do IPO você estoura uma fraude naquela empresa, fraude contábil, às vezes isso acontece. Então às vezes é bom você dar tempo ao tempo, permitir que a empresa entregue resultados, primeiro, para ela se provar uma empresa redondinha como estava lá no prospecto, para ela mostrar que ela pode usar bem o dinheiro do IPO para colocar em prática e obter resultados, mas principalmente para você ter um histórico daquela empresa e também para que você tenha não a certeza, mas a garantia de que ela já passou anos no mercado e que o preço dela já passou pela possível eficiência do mercado. Então ela já está mais precificada baseado com a realidade da empresa, tá? Por isso eu sempre falo, investe em empresas que têm pelo menos 5 anos de IPO e agora eu espero que isso tenha ficado bem claro para você. Caso você queira saber mais sobre o método VSM, esse é apenas uma das premissas, tá? Em pelo menos 5 anos de IPO. Existem várias outras que vão fazer com que você cometa muito menos erros e escolha muito melhor as suas empresas. Se você quiser saber mais sobre o método VSM, eu vou deixar aqui embaixo um link aqui, sociedademilionaria.com/workshop, para um workshop 100% gratuito sobre Bolsa de Valores, onde eu explico detalhadamente o método VSM e como eu escolho as minhas próprias ações para investir na Bolsa de Valores, para montar minha própria carteira de investimentos e como meus mais de 3.000 alunos também o fazem, tá? Dito isso, esse vídeo vai ficando por aqui, mas sem antes pedir para você deixar o seu like, clica aqui no joinha aqui embaixo, para você não é quase nada, mas para mim faz uma baita diferença. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botão vermelho que tem aqui embaixo que diz inscrever-se, depois clica no sino para ativar as notificações e assim você não perde nenhum dos próximos vídeos, tá? E compartilha esse vídeo, tá? Deu um trabalhão danado para fazer ele. Se você achou útil, compartilha ele com mais pessoas. Agora sim, dito isso, esse vídeo fica por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!